estava rezando, cheguei hoje um pouco mais cedo, e Deus me trouxe à mente aquele texto da carta de São Tiago, que diz que se você pedir ao Senhor, e ele estava falando de forma especial a sabedoria, mas vale para qualquer pedido. Mas se você pede ao Senhor e vacila, você é como as ondas do mar, que vai e que volta. E aí ele termina dizendo: não espere tal homem e tal mulher conseguir algo de Deus. Duro, não é? Quer dizer, se você vive vacilando, se você pede, depois você acha que você não confia, é que nem a onda, é uma fé que vai para frente e vai para trás. Não espere alcançar nada de Deus, se você tem sido assim. Mas se você pedir com fé, diz São Tiago, não é o Sidney que está falando, diz São Tiago: agradeça a Deus na certeza de já ter recebido. Significa que a gente tem que aprender a louvar por aquilo que ainda não recebeu. Perceberam isso? Louvar por aquilo que você ainda não recebeu, mas que você tem certeza, porque você pediu, que Deus vai agir. Se você não consegue ter essa fé, não espera receber de Deus. Aí então é melhor pedir fé. Mas se você quer fazer este exercício, comece a louvar o Senhor por aquilo que você vem pedindo. Vamos louvar, vamos falar para o Senhor que Ele é louvado e que você o louva por aquilo que você já está pedindo. Confia e louva o Senhor. Confia e louva o Senhor por aquele pedido, o pedido daquela solução super difícil que está diante de você. Diga: Senhor, eu te louvo, porque tu me darás a vitória, porque tu irás agindo. Eu te louvo, Senhor, porque não quero ser como as ondas do mar que vão e voltam. Eu quero, Senhor, ter a certeza de que meu pedido está em tuas mãos, Senhor, que meu pedido está diante de ti, e que, Senhor, tu vais já agir, Senhor, sobre esta situação, sobre este meu pedido, sobre o pedido que pode ser desde a saúde, pode ser o que for. Senhor, eu peço agir. Seja glorificado, Senhor, e bendito. Que a tua mão já esteja agindo, Senhor, para abrir as portas que devem ser abertas, para tocar corações que precisam ser tocados, para transformar minha vida onde eu preciso ser transformado, a me conceder força onde eu estou enfraquecido, a abençoar quem está do meu lado, a tomar conta daqueles que amo, Senhor. Te peço, vai agindo agora com teu poder infinito, e te louvo e te bendigo, porque creio que tu estás agindo. Ori alamaricanta lamari, eri alamaricanta, oi alamaricanta. Quero que você fale para você mesmo. Fale para você e se convença. E diga, fala o teu nome, Sidney, e diga: Deus é poderoso. Deus é poderoso. Jesus, repete para você, fala o teu nome, como se você estivesse chamando a atenção de você mesmo e dizendo: Sidney, Deus é poderoso. Fale você. Deus é poderoso. Fale o teu nome e diga: fulana, Deus é poderoso. Maria, Deus é poderoso. Manuel, Deus é poderoso. Márcia, Deus é poderoso. Fale para você mesmo e diga: Deus é poderoso. Eu sei que quando estamos no meio da turbulência, é mais difícil perceber quanto Deus é poderoso. Mais para frente, você vai olhar para trás, ou vai olhar de cima e vai dizer: nossa, olha, Ele me livrou aqui, me protegeu aqui, me segurou aqui, me empurrou ali.
Mas no meio é difícil. Mas é preciso que no meio da turbulência que é tão difícil, você caminhe pela fé. Estão entendendo? Depois que você olha, você consegue identificar. Se você fizer uma boa leitura da realidade, você vai falar, a hora que você tiver todas as informações, você vai falar, nossa, é assim, e podia ser assado, pior. Mas no meio da turbulência você não consegue enxergar nada, porque você não tem as informações, você não sabe as ações no mundo espiritual que estão acontecendo, você não sabe os combates que estão sendo realizados, você não sabe as tramas pelas quais você vai ter que se desviar, e no meio de todo o rolo, você acaba também não acertando, errando, acertando. Nesta hora, você, eu, precisamos caminhar na fé. Se somos do Senhor, se somos do Espírito Santo, nesta hora, a gente tem que dizer, vou caminhar na fé. Por isso diga para você que Deus é poderoso, que Deus é poderoso, para você não ter dúvida quando as coisas parecerem mais fortes do que você, que Deus é poderoso. Quando o medo bater na tua porta, você precisa dizer, Deus é poderoso, e eu caminharei na fé, porque Ele é fiel, e Ele não abandona. A tempestade pode vir, mas a hora que Ele acordar, o mar vai se acalmar. Ele é poderoso, eu vou caminhar na fé. Não pescamos nada, disse Pedro e João, mas porque você mandou, vamos jogar de novo a rede na água. E deu certo. Na fé. Na fé. Tinham acabado de fazer e não tinha dado nada. Por que queria mudar o mar? Mas é na fé. E eu quero convidar você a ter esse espírito interior de quando não está mais vendo peixe, já jogou a rede um monte de vezes, continua na fé. Continua na fé. Quando o mar está revolto, continua na fé. Continua na fé. Eu assistia, vocês devem ter visto, a reportagem do submarino que se desintegrou pela pressão da água. E uma coisa marcou a minha cabeça, quando o cara disse assim, no espaço, lá no espaço, fora, lá nas viagens espaciais, no ar, tudo é perigoso, mas você consegue comunicação. No mar, você não consegue comunicação, porque as ondas não caminham. Você não consegue mandar uma mensagem de WhatsApp no fundo do mar. O que eu quero dizer é que quando você está na turbulência, Jesus escolheu comparar com o mar, porque exatamente é uma hora que você não consegue ver nada, não consegue enxergar nada, não consegue ouvir e não tem conselho que te ajude. É nessa hora que o Senhor fala, vai na fé. Diga para quem está perto, vai na fé. Se é essa a tua situação, vai na fé. Se é esse o teu momento de vida, vai na fé. Vai. É isso que Ele está falando para nós, porque é poderoso. Poderoso. Libera tua unção de cura nesse lugar, poderoso Deus. Vamos nos sentando. E Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Você que trouxe a Bíblia, pegue para acompanhar. Você que não trouxe, mas tem no celular, pode pegar também. Você que está nos acompanhando pelo Facebook do Grupo de Oração Filhos de Sião, pegue a sua Bíblia,
Você que nos acompanha pelo YouTube, pegue a sua Bíblia. Você que não trouxe a Bíblia, traga a Bíblia. Mas acompanhe. Depois você pode, não é, se inscrever no nosso canal do YouTube e lá rever a palavra de Deus e ler e acompanhar e refletir no ensinamento. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo 1. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E diz: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Palavra do Senhor. Às vezes a gente não percebe, mas São Paulo, ao tratar na carta aos Hebreus, seja São Paulo ou não, e falar que a fé é fundamento da esperança, ele está tratando do mesmo assunto que ele trata na carta aos Romanos, quando ele fala que as virtudes, que a igreja chama de virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são as mais importantes para a nossa caminhada. E ele diz também, na carta aos Coríntios, que a fé passa, a esperança alcança e o amor permanece. Corremos um risco muito grande de desvalorizar a fé e a esperança, porque achamos que, como é o amor que permanece, podemos optar por viver só o amor. Acontece que este amor que o Senhor está nos falando e nos ensinando, só é possível de ser alcançado com fé que gera esperança. Por que a esperança acaba? Porque quando você alcançar aquilo que é esperado, não precisa mais da esperança. Você está aqui, por exemplo, numa campanha e fazendo um pedido. Quando você alcançar, você não vai esperar, você já alcançou. Lógico que a esperança não vai passar até que você chegue no céu, porque você sempre vai ter o que esperar, porque a perfeição só virá no céu. Só que não há como esperar se você não tiver fé. Não tiver fé. Essa semana eu ouvia um dos maiores teólogos brasileiros, um teólogo que ficou famoso porque ele era da extrema esquerda, aqueles teólogos que falavam sempre das coisas. E aí ele deu uma palestra esse mês, e disse assim: a igreja está em crise, não é por causa da luta que não aconteceu ou que acontece. A igreja está em crise porque só a fé constrói a igreja. E ouvir da boca dele foi o maior susto que eu tive. Porque alguém que lutou tanto pelas causas sociais, de repente conclui de forma clara: sem fé não tem igreja. Quando a igreja precisa procurar um monte de coisa e arranjar um monte de jeito para as pessoas se aproximarem, ela perdeu aquilo que é a razão dela existir, que é a fé. Porque sem fé nada se espera, e se não se espera, não se alcança o amor. É preciso de fé. Uma grande crise de fé é o que eu tenho visto. As pessoas acreditam em muitas coisas, mas elas precisavam era somente crer em Deus. Deus basta para você? Deus é suficiente? Quantas pessoas eu vi alcançarem milagres extraordinários e depois abandonarem a caminhada, porque não tinham fé no Senhor, mas apenas
buscavam satisfazer uma necessidade, resolver um problema. E quantas pessoas, pela demora em receber a graça que esperavam, abandonam o Senhor? Porque elas não têm fé no Senhor. Elas estão firmadas na sua necessidade. Eu vi Deus fazer muitos milagres, glória a Deus. E eu vi muitas pessoas perderem esse grande momento de aproveitarem a bênção recebida para aderirem a Jesus, para terem fé nele. Eu adoro aquele final de vida de Francisco de Assis. Não sei se todos conhecem. Francisco de Assis, depois que fica famoso, estamos aqui na casa dele, não é? Que ele atrai milhares de vocações, a sua congregação dos irmãos menores se torna a maior da igreja naquele momento histórico. As pessoas saem das outras ordens religiosas para se tornarem franciscanos, se tornam muito grandes, passam a ter vários caminhos de adoração, de pregação, de missão. E aí ele deixa de ser o superior da ordem, é eleito um novo responsável. Esse novo responsável se sente diminuído pela presença de Francisco, pede para ele ir embora. Em outras palavras, o expulsa da sua casa, a casa que ele fundou. E ele vai para o bosque junto com o Frei Leão e fica lá, vendo as coisas que ele achava que já não estavam caminhando mais direito, mas ele já não mandava mais nada, estava lá no bosque. E um dia ele estava já agoniado de ver tudo que ele tinha construído indo por caminhos que ele não tinha certeza que eram os melhores. E aí ele faz uma caminhada e vai até o convento das Clarissas. E lá Santa Clara o recebe, faz uma comida, né? Sempre essa presença da refeição como um lugar diferente. E ele não conta nada para ela, mas ela está vendo tudo que estava acontecendo. E ela vira para ele na hora da refeição e diz assim: Francisco, só Deus basta. Ele se levanta e vai embora. E depois ele diz para Frei Leão que Deus havia falado com ele. Não era a obra que ele fez que era importante, não é a sua memória que até hoje a gente adora e segue, não foram os seus múltiplos milagres, não foi nem a visão que o Papa teve da igreja despencando e um fradezinho apoiando para a igreja não cair. Não foi nem a palavra que ele ouviu do crucifixo na capela de São Damião: reconstrói a minha igreja. E ele começou a levantar de tijolo porque ele não tinha entendido que igreja era aquela. Nada disso. No final de tudo ele percebeu: só Deus basta. Se a tua fé estiver apoiada em qualquer outra coisa que não seja no Senhor Jesus, ela pode desmoronar, ela pode se acabar. Estamos aqui, e eu espero, por uma única razão: por causa de Jesus. Para dizer para Ele que Ele é o suficiente se permanece conosco. Esse texto, capítulo 11 de Hebreus,
vai contando um milagre atrás do outro. Por que que Abraão foi escolhido? Porque aceitava até sacrificar seu filho, e Deus o salvou na última hora. Por que que Moisés abriu o mar? Porque pela fé fizeram coisas impossíveis. Mas eu preferi só o primeiro texto. A fé é o princípio da esperança. Quem não tem fé se desesperança. Se você começou a perder a esperança, comece a pensar como está a sua fé. Se você começa a achar e você está desanimado, e você está perdido, e você já não acredita mais em nada, e se às vezes até some a vontade de viver, comece a pensar como é que está a sua fé. Porque a tua esperança está desmoronando. E retoma a tua fé. Certeza nas coisas que não se veem. E aí eu citei a mais de toda. O visível nasce do invisível. Deus criou os anjos antes de criar o mundo. Os anjos não vivem num mundo natural, visível. Os anjos são puros espíritos, diz a teologia. Tudo começou no invisível. Então, comece pela fé, que vê o invisível, para depois começar a perceber como isso acontece no visível. Se você primeiro tem que ver o visível, você não precisa de fé. Já não é nem fé. Gosto da outra tradução. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Tradução que não é a da Ave Maria que eu li aqui, mas é a tradução da Bíblia de Jerusalém. A certeza das coisas que não se veem. Se você já viu, não precisa mais de fé. Se você sabe que todas as vezes que você passa por uma determinada situação, Deus vai e resolve, você não precisa mais de fé. Você sabe. Você precisa de fé para aquilo que você ainda não viu. Me ajude, falando para a pessoa perto. Fé é quando você ainda não teve, não viu. Não viu. Uma irmã curada do câncer, ela não precisa de fé, ela já viu, mas ela precisa de fé para outras coisas, para os seus medos, às vezes, medo até mesmo da doença que pode vir. A fé é para aquilo que você não está vendo, e é essa que mantém a igreja, que faz de nós igreja. Não existe igreja sem fé. Uma delícia saber que estamos aqui pela fé. Pergunte para o seu irmão: você está aqui pela fé? A Áurea falava aqui para mim, falava assim: quem está vindo no grupo, Sidney, é pela fé mesmo. Não é? Porque muitos têm que vir no escuro, tem que vir longe, tem que pegar o Uber, tem outras dificuldades, tem que trazer as crianças. Então vem pela fé. Louvado seja Deus por vocês, mas eu quero que vocês se renovem na fé. Uma fé tão vibrante, tão intensa, que arraste outros a quererem viver e experimentar essa fé. Põe a mão no teu coração. Senhor, renova em mim a fé, Senhor. Renova em mim, Senhor, a confiança. Renova em mim, Senhor, a esperança. E que eu alcance o verdadeiro amor pela fé e
pela esperança. Senhor, obrigado, porque eu sei que me ouves. Hoje é o dia do louvor. E a fé me diz que é para louvar por aquilo que pedi. Se eu pedir a fé, eu te louvo pela fé, Senhor. Se eu pedir sabedoria, te louvo pela sabedoria, Senhor. Se eu pedir esperança que está sumindo, eu te louvo pela esperança, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela fé que colocas na minha alma, Senhor.